Bem, agora vejamos o seguinte exemplo. Pergunta-se: o conjunto A, formado por todos os pares ordenados em números reais, tais que x mais y maior ou igual a 1, é um subespaço vetorial de R2? Então, a primeira coisa que você vai observar, né, observe que o 00 não pertence ao conjunto A. 00, né, que é o vetor 0 de R2, não pertence a A, certo? Portanto, né, A não pode ser um espaço vetorial, né? Não é um espaço, aliás, um subespaço vetorial, não é um subespaço vetorial de R2. É simples, né? Porque uma condição necessária para que um determinado subconjunto não vazio seja subespaço, necessariamente o vetor zero, o vetor nulo, tem que estar nesse conjunto. Correto. Então você pode dizer, ah, tá. E se a gente trabalhar, né, com o subconjunto, digamos, no lugar de colocar a condição de que x mais y seja maior ou igual a 1, eu vou botar que x mais y seja maior ou igual a 0, não é isso? Então, veja bem, nesse caso, né? Nesse caso, o 00 já pertence a B, correto? Mas isso aí não garante ainda que o espaço, o que o B seja um subespaço de V. E ele não vai ser de fato, porque, olha, veja, observa o seguinte, note que, por exemplo, o ponto, o vetor 1, 0, é um elemento de B, né? Porque satisfaz o fato de que a soma da primeira coordenada mais a segunda, nesse caso é 1, maior ou igual a 0. Porém, o inverso aditivo, né? O inverso desse vetor, o menos um zero, que seria a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Já vimos isso, né? Ou seja, o par menos um zero não pertence a B. Por quê? Porque a soma de menos 1 mais 0 é igual a menos 1, não é maior ou igual a 0, é menor estrito que B, correto? Então, a segunda condição de espaço vetorial não é satisfeita, e, portanto, concluímos que esse conjunto B também, tampouco é subespaço vetorial, não é um subespaço vetorial de R2, né? É um subespaço vetorial de R2, correto? Muito bem. Vamos ver o seguinte resultado, né? Teorema. Sejam W1 e W2 dois subespaços de um espaço vetorial. Então, a interseção também é um subespaço vetorial. Como esse daqui é um resultado simples, vamos dar a ideia da prova, a demonstração, né? A primeira coisa que você vai observar é que o zero, né, o vetor zero, é um elemento da interseção. Por quê? Já que ambos, W1 e W2, são subespaços, então eles contêm o vetor zero, né? Lembre-se que um vetor vai estar na interseção se pertence a ambos
os conjuntos, né? 0 está em W2. Perfeito, né? Primeira condição, né? Agora, vamos tomar dois vetores, sejam, digamos, U e V, dois vetores que moram na interseção W1 inter W2 e também vamos tomar um escalar A, um número real, tá bom? Vamos verificar que as operações de adição e multiplicação por um escalar são fechadas, né? Então, primeira coisa, U e V, né? Como U e V estão na interseção, então, em particular, eles vão estar em W1. Sendo elementos de W1, a soma desses dois, U mais V, também pertence a W1. Por quê? W1 é um subespaço vetorial. Da mesma forma, né, como U e V são elementos de W2 e W2 é um subespaço vetorial, então U mais V também é um elemento de W2. Portanto, U mais V vai ser um elemento comum a W1 e a W2. Isso implica que U mais V pertence à interseção, né? W1 inter W2. Correto? Perfeito. Agora, o produto, né? Como U, por exemplo, vou trabalhar com U. Como U pertence a W1, então o produto de U por A, né? A vezes U, esse produto por escalar, pertence a W1, já que W1 é um subespaço, então tem a segunda condição, satisfaz a segunda condição. Da mesma forma, como U é um elemento de W2, então, a vezes, U vai pertencer a W2, sendo, então, um elemento comum de W1 e W2, né? Logo, a vezes U pertence à interseção, correto? Isso aí mostra, então, que as operações de adição e multiplicação por um escalar são fechadas para a interseção. E, além disso, ele não é vazio, né? Ele contém o vetor zero. Isso aí demonstra que a interseção de dois subespaços é um subespaço vetorial, né? Agora, esse resultado aqui, tá? Vale, vou colocar aqui uma observação. Se no lugar de tomar dois subespaços, tomamos uma quantidade finita, digamos W1, W2, WK, são todos eles subespaços vetoriais. Se esses daqui são subespaços vetoriais de V, então a interseção de todos eles, W1 inter W2 inter, vamos apagar aqui, estamos querendo intersecar todos eles. Então, a interseção desses subespaços também é um subespaço vetorial, certo? Um subespaço vetorial de V. Perfeito? Muito bem. Então, esse daqui é uma generalização do resultado anterior, né? Na verdade, esse resultado ainda é válido para uma família arbitrária de subespaços vetoriais. Você pode tomar uma quantidade infinita de subespaços vetoriais e então a interseção ainda é um subespaço vetorial de W, certo?
Ok. Então, esse exemplo aqui pede achar a interseção dos subespaços das matrizes simétricas, que nós chamamos com S, né? Com o subespaço das matrizes antissimétricas, que nós chamamos de A. Correto? Lembrando que uma matriz é simétrica se a transposta dessa matriz é igual a ela mesma. E será antissimétrica se a transposta é igual a menos a matriz. Correto? Então, vamos achar, né? Achemos a interseção S interseção com o subespaço das antissimétricas, né? Queremos achar. Nós já sabemos que esse daqui tem que ser um subespaço vetorial. Então, concretamente, quem é? Então, vou tomar uma matriz, né, que esteja na interseção. Seja A, né, uma matriz que mora na interseção, não é isso? Ok. Então, por um lado, A mora em S. E ao morar em S, como está em S, né? Então, ela vai ser simétrica. Então, a transposta de A vai ser igual a A. Por quê? Porque então A está em S. Não é isso? E como A também pertence ao conjunto A das matrizes antissimétricas, então, por outro lado, a transposta de A é igual a menos A. Perfeito? Então, veja bem. Por aqui eu tenho que a transposta igual a A, e por aqui tenho que a transposta igual a menos A. Isso indica, ou isso implica, que A tem que ser igual a menos A. Ou equivalentemente, né? Passando isso daqui a somar do lado esquerdo, 2 vezes A igual a zero, né? Então, lembre-se que num espaço vetorial, né? Nesse caso aqui, estamos trabalhando dentro do espaço vetorial das matrizes de ordem n por n. Então, se o produto por um escalar, de um vetor por um escalar dá zero, então, necessariamente, o escalar é zero, ou o vetor, nesse caso a matriz, vai ser zero. Como 2 não é zero, então necessariamente a matriz é zero. A matriz zero. Então veja bem, a gente tomamos uma matriz simétrica e antissimétrica simultaneamente, que é antissimétrica e simétrica ao mesmo tempo, e provamos que necessariamente ela é a matriz nula, certo? E obviamente a matriz nula também é simétrica e antissimétrica. Por quê? Porque já vimos que a interseção é um subespaço vetorial, portanto, contém a matriz zero. Então, concluímos dessa forma que a interseção das matrizes simétricas com as antissimétricas se reduz ao conjunto unitário formado pela matriz nula, ou seja, vai ser o subespaço trivial, correto? Muito bem. Vamos agora calcular uma interseção em R3, né? Então, achar W1 inter W2, onde W1 são o conjunto das triplas de R3 com essa condição, Z é igual a 2x menos Y, certo? Bom, esse daqui pertence a R, não é necessário, né? Aqui também está errado. Ok? Então, vai ser W1, as triplas, com essa condição. W2, as triplas, com essa condição aqui. Então, queremos achar W1 e W2, né? A interseção. Sabemos que W1 e W2 geometricamente representam planos que passam pela origem. Então, a interseção desses dois planos, né? Se eles são diferentes, deveria ser, então, uma reta que passa
pela origem. Vamos ver que justamente isso é o caso, né? Então, vamos pegar um elemento comum, né? Então, seja U um vetor com coordenadas x, y, z, que pertence à interseção desses dois planos, certo? Perfeito. Então, por um lado, como pertence a W1, ele vai satisfazer a equação característica de W1. Quer dizer, Z vai ser igual a 2x menos y, né, por estar em W1. E como está também em W2, y vai ser igual a 3x mais z. Perfeito? Muito bem. Ok, o que podemos fazer a partir de essa relação aqui? Pois bem, a gente o que pode fazer, né, é substituir esse z, né, z está em termos de x e de y, vamos substituir aqui, né, vamos no lugar onde aparece z, vamos colocar seu equivalente, né? Então, a gente vai ter y vai ser igual a 3x mais z. Quem é z? Z é 2x menos y, correto? E então, daqui a gente vai obter que 2y é igual a 5x. 5x. Portanto, y seria igual a 5 meios de x, né? Temos, então, essa primeira relação aqui. Vamos guardar essa primeira relação. E agora, vamos voltar à primeira equação para obter uma relação com z. Certo? Bom, então, z vai ser igual a 2x, né? 2x menos y. Só que y está em termos de x. E vai ser igual a 5 meios de x, correto? Portanto, essa relação aqui vai ficar quanto? 2x menos 5 meios de x igual a menos x sobre 2, não é isso? Menos x sobre 2, né? Então, vamos guardar essa relação aqui. Z é igual a menos 1 meio de x. 1 meio de x. Correto? Muito bem. Então, nosso vetor original, né? Nosso vetor original que tinha coordenadas u, x, y, ele vai ter a seguinte cara agora, né? Logo, a gente vai ter o quê? Nosso vetor u, que era o x, y, z, agora tem a seguinte cara. X é x, né? Não muda isso. Y está em termos de x, vai ser 5 meio de x. E z vai ser menos 1 meio de x, correto? E isto aqui você pode expressar como, pode colocar x como sendo um escalar que multiplica ao vetor u, 5 sobre 2, menos u sobre 2, correto? E x é um vetor, aliás, um número real arbitrário, né? X pode ser qualquer número real. Veja que se x é zero, u vale zero, né? Que é claro, porque a interseção de subespacios é um subespaço, portanto, contém. Então, qual vai ser a cara? Como a gente tomou qualquer vetor na interseção e ele vai ter essa representação aqui, então concluímos
concluímos que a interseção W1 inter W2 é o conjunto de pontos dessa forma, né? É o conjunto dos múltiplos escalares desse vetor 1, 5 meios menos 1 meio, correto? Onde esse escalar x é arbitrário, varia na reta. Ok, isto, né, pelo nosso estudo de cálculo vetorial, representa geometricamente o quê? Uma reta que obviamente passa pela origem, reta em R3, né, que passa pela origem, né, que passa pela origem e tem como vetor direção justamente esse cara que aparece aqui. Então vamos anotar isso, que passa pela origem, né, de coordenadas e tem vetor direção, o vetor direcional, né, se você quiser, direção, o vetor 1, 5 meios, menos 1 meio, ou qualquer múltiplo desse vetor, na verdade. Não é isso? Ok, esse é um dos vetores direção, correto? Muito bem, então isso daqui está conforme a nossa intuição geométrica, né? Eram dois planos diferentes, ambos passando pela origem, então a interseção tem que ser uma reta que também passa pela origem, né? E as retas que passam pela origem são subespaços vetoriais de R3. Muito bem, agora sim vamos resolver a nossa lista de exercícios, né? Primeiro exercício, determine quais dos seguintes conjuntos é um subespaço vetorial de R3, né? Então, primeiro, U é igual ao conjunto das triplas formadas da seguinte forma, né? A, 0, 0, né? Elementos, obviamente, de R3, com a condição de que A é qualquer número real. Certo? Ok, isso daqui a gente pode colocar também como sendo x, né? A gente, que tal se a gente escreve dessa forma? Que tal se a gente escreve da seguinte forma? O x, y, z, né, de R3, elementos de R3, com a condição de que y é igual a 0, né? E z é igual a 0, tá? Então, olha, é o seguinte, y igual a 0 representa geometricamente um plano que passa pela origem. Então, seja W1, digamos, W1, conjunto das triplas x, y, z, né? Elementos de R3, tais que y é igual a 0. Y é igual a 0. Isso daqui é um plano, né? Porque um plano que passa pela origem é da forma ax mais by mais cz igual a 0. Nesse caso, A vale 0, né? A vale 0, C igual a 0 e B igual a 1. Então, é um plano que passa pela origem, correto. Esse daqui é um subespaço vetorial, de R3. De R3, perfeito? Muito bem. Da mesma forma, W2, que seria igual, né, ao plano Z igual a 0.
Z igual a zero, né? X, Y, Z, que pertencem a R3, tais que Z igual a zero. Esse daqui também é um plano que passa pela origem, R3. Portanto, já vimos como exemplo, né? O segundo exemplo, o terceiro, sei lá, de hoje, é um subespaço vetorial de R3, não é isso? Então, pela forma como a gente escreveu, né? Essa U, escrevemos dessa forma, satisfaz a primeira e a segunda condição. Então, U é a interseção de W1 com W2. W1 com W2. E como acabamos de ver, interseção de subespaços vetoriais é um subespaço vetorial. Portanto, então, concluímos que U é um subespaço vetorial de R3. Perfeito? Muito bem. E geometricamente representa uma reta, ok? Perfeito, então. Isso aí resolve o primeiro exercício, né? A parte 1 do primeiro exercício. A parte 2 é W igual às triplas A, B, C, que está em R3, com a condição de que B igual a A mais C mais 1. Né? Vamos anotar aqui a parte 2. W é igual a conjunto das triplas A, B, C, né? Se você quiser X, Y, Z, né? Pode usar qualquer letra, não tem problema, né? A condição é que V, né? É igual ao que mesmo? A mais C mais 1. A mais C mais 1. A mais C mais 1. Geometricamente, né? Isso aí também é um plano. Tá? Esse aqui é um plano, né? Estudar aqui, por favor, geometricamente é plano. É um plano, né? Agora, mas ele não passa pela origem. Olha, veja, o 00, né? 000, né? Aliás, 000 não satisfaz a equação de W. Não pertence a W. Né? Não satisfaz essa equação. Se você substituir, de um lado vai ser 0, 0 igual a 0 mais 0 mais 1. Não, 0 igual a 1, não. Certo? Então, o fato de que 0, 0 não está nesse conjunto já diz que W não pode ser um subespaço vetorial de R3, correto? Não é, então, um subespaço vetorial. Embora seja um plano, né? Um plano, mas ele não é um subespaço vetorial porque não passa pela origem, não é isso? Muito bem. Então, não é um subespaço vetorial de R3. Não é. Então, conclusão, o primeiro é porque é uma interseção de subespaços, né? O E, interseção de dois planos que passam pela origem, geometricamente uma reta, né? Então é um subespaço vetorial, mas W, embora seja um plano, ele não passa pela origem, portanto, não é um subespaço vetorial de R3. Ok. Segundo exercício, determine quais dos seguintes subconjuntos do espaço de matrizes, né? M por N, nesse caso, né? São subespaços vetoriais. Né? O primeiro é igual, vamos ver aqui, o primeiro, certo? São todas as matrizes cujo traço é igual a zero. O que é o traço?
traço. O que é traço de uma matriz? Traço de uma matriz é a soma dos elementos da diagonal principal, né? Então, se você tem uma matriz, né, se A é uma matriz dessa forma, digamos, certo? Aqui estão os elementos da diagonal principal. A1, 1, A2, 2, né? Aqui vão estar os outros elementos, né? Primeira linha, segunda coluna, aqui primeira linha, né? Quantas colunas? N, enésima coluna, não é isso? Ok, aqui vai estar A2, 1, e aqui, né? AM1, vamos fazer certo? Uma coisa aqui que temos que corrigir é o seguinte. No primeiro caso, né? No primeiro caso, vamos trabalhar aqui quando M igual a N, né? M igual a N, matrizes quadradas, certo? Matrizes quadradas, né? Matriz quadradas, né? Então, aqui, matriz quadradas, então M igual a N, tá? Então, aqui N1, aqui 2N, né? E assim vai, N, 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 certo? Ok, faz sentido o negócio de traço, né? Aqui é a N2. Então, o traço é somar esses elementos da diagonal principal, né? O traço, denotado assim, traço de A, vai ser a soma de A1, 1, A1, 1, mais A2, 2, mais ANN, correto? NN. Então, esse daí você pode escrever de uma maneira compacta, né? Com a notação de somatória, somar os A e I. E variando de 1 até N, correto? Então, aqui, por favor, deveríamos ter trabalhado matrizes de ordem N por N, tá bom? Matrizes de ordem N por N, tá? Perfeito. Então, esse é o traço. Então, pergunta-se, o conjunto U é igual a todas as matrizes, né? Matrizes de ordem N por N, todas as matrizes de ordem N por N, matrizes de ordem N por N, tais que o traço dessa matriz é igual a zero, não é isso? Antes de entrar nesse detalhe, eu quero observar o seguinte, tá? Desculpem aqui. Antes eu queria falar de umas propriedades que vão facilitar a nossa vida, né? Para determinar se esse U é um subespaço vetorial, né? Olha, é o seguinte, assim como definido, né? O traço da matriz A mais B, traço da matriz A mais B, vai ser igual ao traço da matriz A mais a traça, né, da matriz B. Sabe por quê? Se você tomar outra matriz B, né, então como você soma? Entrada mais entrada, né? Então, você vai se preocupar dos elementos da diagonal principal. Vão ser os AI mais os BII. Então, quando você somar todos eles, né, pode juntar os elementos da matriz A, os elementos da matriz B, e então o traço vai ser a soma de traços. Então, essa propriedade aí vai ser simples de verificar para todo par de matrizes A, B, de ordem
N por N, correto? Muito bem. E, por outro lado, se você calcular o traço do produto lambda, né, lambda é um número real, um escalar, pela matriz A qualquer, isso aí é lambda vezes o traço de A. Sabe por quê? Porque se você multiplica uma matriz por lambda, na diagonal principal vai aparecer lambda, 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 né? Aí na somatória você vai ter um lambda que pode colocar em evidência e então vai ser válida essa propriedade, né? Para toda matriz, então, para toda matriz, ordem n por n, e para todo escalar real, beleza? Agora sim, estamos interessados no conjunto U das matrizes cujo traço ou traça é igual a zero, né? Então, aqui vão estar matrizes de ordem n por n, ou simplesmente mn, que a gente escreve, né? Cuja traça é igual a zero. Tá? Então, pergunta-se, isso daqui será um subespaço vetorial? Primeira coisa que você tem que verificar é que se a matriz zero pertence a U. A matriz zero, né, obviamente, vai pertencer a U, porque todos os seus elementos são zeros, todos. Né? Então, quando você calcular o traço, vai somar os elementos da diagonal principal, sendo todos eles iguais a zero, o traço vai ser zero. Perfeito. Agora, vamos tomar dois elementos, né? Sejam A e B, dois elementos de U, duas matrizes cujo traço é zero, zero, e lambda, um escalar, um número real qualquer. Não é isso? Como estão em U, então a gente vai ter que o traço, ou a traça de A vai ser igual à traça de B, e isso vai ser igual a zero, correto? Então, se a gente calcular a traça de A mais B da matriz A mais B, matriz A mais B, pela propriedade que nós falamos, né, que a traça é aditiva, né, isso nesse sentido, traça de A mais B é igual a traça de A mais traça de B. Então, a gente vai ter, isso vai ser traça de A, que é zero, mais traça de B, que é zero, igual a zero. Portanto, A mais B vai ser um elemento de U. Então, U vai ser fechado, né, para a adição. E por outro lado, se a gente calcular o traço, ou a traça de lambda por A, vai ser igual, né, pela propriedade linear de que isso é lambda vezes o traço de A. Sendo que o traço de A é zero, esse daqui vale zero, né? Isto daqui vale zero. Então, lambda por A é uma matriz cuja traça é igual a zero. Então, lambda por A pertence a U. Ok. Então, veja bem, a matriz nula pertence a U e ela é fechada tanto para soma como multiplicação por um escalar. São satisfeitas as duas condições exigidas para ser um subespaço vetorial. Então, qual é a nossa conclusão? Nossa conclusão é que U é um subespaço vetorial de o espaço de matrizes n por n, certo? Depois a gente vai calcular qual é a dimensão desse subespaço vetorial, né? Qual é a dimensão? Na verdade, vai ser 1 a menos que a dimensão do espaço de matrizes, que seria n quadrado. Então, a dimensão de U vai ser n quadrado menos 1, correto?
E quando a gente familiarize com a linguagem de transformações lineares, veremos, né, que o traço é o núcleo de um operador linear, portanto, automaticamente será um subespaço. Como ainda a gente não está familiarizado com essa linguagem, então estamos fazendo pela própria definição. Muito bem. Segunda parte. Sim. Temos uma matriz B fixada, uma matriz B. Veja bem essa matriz aqui, ó. Temos uma matriz que está fixada, uma matriz fixada, e perguntamos se W, conjunto formado pelas matrizes que comutam com B, é um subespaço vetorial, né? Ou seja, A por B sempre dá B por A, certo? Vamos ver se isso aí é um subespaço vetorial. Então, vamos usar esse espaço aqui, né? Parte 2. Então, por favor, aqui B é uma matriz fixada, já? Uma matriz fixada de ordem N, N por N. Então, uma matriz fixa. Perfeito? Então, quem certo, deixa eu lembrar somente a anotação, né? É W, W, W. Opa, o que está acontecendo aqui? Passei, né? Ok, W, vou apagar esse negocinho. O W é o conjunto formado por todas as matrizes. Os elementos são matrizes de ordem N por N, né? N por N, de tal forma que o produto de A por B seja igual a B por A. Então, é perguntado se esse subconjunto é, de fato, um subespaço vetorial. Não é isso? Então, a primeira coisa que você tem que observar é que matriz zero é uma matriz que está dentro de W. Por quê? Porque 0 por V dá 0 e B por 0 dá 0 também, né? Então, ela comuta com B. 0 por B é igual a 0. A matriz 0, se você multiplicar a matriz 0 por qualquer outra matriz, o resultado é a matriz nula. E isso é igual a B por 0. Tá bom? Muito bem. Então, 0 é um elemento de W, né? Correto. Mas não é suficiente. Temos que verificar as condições de clausura, né, das operações. Essas operações têm que ser fechadas, né? Então, tomemos duas matrizes, sejam A1, A2, duas matrizes em W, correto? E lambda, um escalar qualquer, né? Um número real arbitrário, né? O fato de estar em W significa, então, que ambas as matrizes comutam com B. A1 por B é igual a B por A1, correto? E A2 por B é igual a B por A2, certo? Muito bem, produto de matrizes, né? Então, aqui vou somar, por favor, vamos somar, certo? Onde? No espaço das matrizes, né? Agora, uma das propriedades das matrizes é que a soma ela é distributiva com relação ao produto de matrizes. Então, eu vou ter assim, ó, primeira coisa, se eu somar aqui, então eu vou ter que isso aqui, vou fazer com detalhes melhor, A1B mais A2B, né, por um lado, igual a B vezes a matriz A1 mais B vezes a matriz A2, não é isso? E agora eu vou aplicar aquele negócio da distributividade. Certo? Aqui eu posso escrever, usando as propriedades do produto de matrizes, que isto daqui é igual a A1 mais A2 vezes a matriz B
E aqui, da mesma forma, né, estou usando as propriedades distributivas. Isto daqui é B por AU mais A2. Perfeito. Mas essa última condição está dizendo que a matriz A1 mais A2 comuta com a matriz B. E isso é uma condição para morar em W. Portanto, concluímos que a soma pertence a W. Perfeito? Muito bem. E por outro lado, né? Vamos ver que também, certo? O produto por um escalar também pertence a W. Como assim? Lambda por AU, né? Vamos usar propriedades do produto de matrizes. A gente pode escrever isto aqui como sendo esse lambda, a gente pode passar aqui, depois aqui. Então, a gente pode expressar assim, lambda 1 por B, esse escalar a gente pode colocar fora, né? Certo? Por aqui. E como à direita, né? E como este daqui comuta com B, então vamos escrever B a U, não é isso? B a U. E agora, esse escalar colocamos como multiplicando a lambda 1, né? Então, isto daqui é B lambda A1, correto? O fato é que a matriz lambda por A1 comuta com a matriz B. Consequentemente, lambda vezes A1 pertence a W. Perfeito? Então, veja bem, a gente verificou que as operações são fechadas em W, né? E, além disso, o zero pertence a W. Conclusão, então, é que W, portanto, W é um subespaço vetorial do espaço de matrizes, né? De M, N por N, correto? Perfeito. Muito bem. Agora vamos ao seguinte exercício. 3, parte 1. Determine-se quais dos seguintes subconjuntos são subespaços vetoriais de P3. Quem era P3? P3, né? Vamos lembrar, P3 é o subespaço de polinômios formado pelos polinômios, né? Polinômios cujo grau é menor ou igual a 3. Grau de P é menor ou igual a 3. No máximo é 3. Já vimos, né, que isso aí é um subespaço vetorial do espaço dos polinômios, né? E, portanto, ele mesmo vai ser um espaço vetorial. Então, nosso espaço agora, ambiente, digamos, vai ser este daqui, né? O V vai ser P3. Então, considere U. U é igual a quem? Polinômios da seguinte forma. Olha, são polinômios de tal forma que o coeficiente de grau zero é zero. A0 igual a zero. Então, esses polinômios, que cara tem? Esses polinômios têm a seguinte cara. São polinômios dessa forma. A1 x mais A2 x2 mais A3 x3, correto? Onde A1, A2 e A3 são escalares quaisquer, né? A1, A2, A3 pertencem a R, né? Variam no conjunto dos números reais. Então, um polinômio que pertence a U é dessa forma, né? O coeficiente, termo de grau zero, né? É zero. Pergunta-se,
isso daqui será um subespaço. Veja bem, se você somar, primeira coisa, o zero, tá? Sim, o zero, porque o zero, né, o polinômio zero, você pode ver como aquele polinômio onde todos os seus coeficientes são zeros, certo? Então, zero, o polinômio zero, pertence a U automaticamente, certo? Por outro lado, você observa que se você somar dois polinômios dessa forma, né, onde não aparece o termo que é de grau zero, então na soma também não vai aparecer. E da mesma forma, produto por escalar. Então, ele deveria ser, sim, um subespaço vetorial, correto? Então, vamos verificar isso aí, né? Então, sejam dois polinômios, digamos, P é igual a um x mais A2 x2 mais A3x3 e que outro polinômio que pertence a U também. Então vai ter essa cara, né? B1 x mais B2, esse daqui é mais, aqui é mais, né? Mais B2 x2 mais B3 x3. Ok, então se a gente somar, né? Se a gente somar P mais Q, como se soma? Coeficiente com coeficiente, né? Então, vai ser A1 mais B1, A1 mais B1 por X, mais A2 mais B2, X2, né? A2 mais B2, X2, mais A3 mais B3, X3. O fato é que não aparece o termo constante, não é isso? Aquele de grau zero. Portanto, esse rapaz aqui, essa soma, pertence ao conjunto U, né? Então, a adição é fechada, não é isso? E, finalmente, por outro lado, se nós pegarmos, se lambda é um escalar qualquer, se lambda é um número real qualquer, né? Então, quem seria o produto por um escalar de lambda p? Lambda p, pela definição, é lambda que multiplica cada coeficiente. Então, é lambda 1 vezes x mais lambda A2 vezes x2, né? Mais lambda A3 vezes x3, né? E, portanto, né, não aparece o termo constante, portanto, um elemento de U. Então, as operações de adição e produto com escalar são fechadas em U e o zero está em U. Concluímos assim de que U é um subespaço vetorial. U é um subespaço vetorial de P3, né? O espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 3. Vamos agora resolver a parte 2. Olha, quem é 2? Polinômios de P3, né? Mas com a condição de que seus coeficientes, A0, A1, A2, A3, são números inteiros. São números inteiros, certo? Vamos escrever, certo, na seguinte página, né? Ele chama W, né? Isso, W. Então, pergunta-se se W, vamos anotar aqui, quem é W mesmo? W é o conjunto dos polinômios de P3 com a condição A0 mais A1x, condição de que todos os coeficientes são números inteiros.
Então, a pergunta é, será um subespaço vetorial? Então, o zero é um elemento de W. Por quê? Porque o zero, como já falei, pode ser escrito como todos os seus coeficientes ou zero. Zero o número inteiro, então pertence, né? Agora, se você somar dois polinômios de W, né, dois polinômios de W, então todos os seus coeficientes serão números inteiros. Quando você somar, como a soma é coeficiente a coeficiente, a soma dos seus coeficientes será também um número inteiro. Então será fechado. Ah, então parece que é um subespaço vetorial. Mas veja bem, a segunda condição é que ela tem que ser fechada com relação à multiplicação por um escalar, certo? Onde esse escalar é um número real. Então, observe o seguinte. Note que, né? Note que vou tomar um vetor aqui em W. Por exemplo, que tal este daqui? 1 mais x cubo, né? 1 mais x cubo, ele é um elemento de W. Por quê? A 0 é 1, um número inteiro. A 1 não aparece x, a 1 é 0. Não aparece x2, né? Então, a 2 é 0, número inteiro. E a 3 igual a 1, número inteiro. Então, é um elemento de W. Mas, se você multiplicar, por exemplo, por 1 sobre 2, que é um número real, 1 sobre 2, né? Eu vou colocar, inclusive, assim, ó. 1 mais 2x cubo, né? Por exemplo, isso daqui seria quanto? 1 meio mais 2 por 1 meio, 1 mais x cubo. Olha, embora esse coeficiente aqui seja inteiro, esse coeficiente aqui não é mais inteiro. E a condição para que esteja em W é que todos os seus coeficientes sejam inteiros. Então, esse daqui deixa de ser um polinômio de W, certo? Portanto, W não é fechado com relação ao produto por um escalar. Portanto, concluímos, né, que W não é um subespaço vetorial, não é um subespaço vetorial do espaço de polinômios de grau menor ou igual a 3. Correto? Muito bem. Você, como já disse, pode verificar que se é fechado com relação à soma, porém o problema está com relação ao produto por um escalar. Muito bem. E finalmente, o último exercício. Determine quais dos seguintes subconjuntos são subespaços vetoriais de R infinito. R infinito, lembre-se que denota o espaço, né, das sequências do número reais, sequências infinitas de números reais, correto? Esse é o R infinito, né? Então, V, nosso espaço aqui, onde a gente está trabalhando, esse daqui, não é isso? Então, seus elementos, somente para lembrar, os elementos são sequências, né? X1, X2, X3, e assim vai. Sequências infinitas, né? Tais que todos esses caras, X1, X2, são números reais, certo? Números reais. Então, vamos lá. Primeiro, quem é o U? O U é o conjunto formado pela sequência dessa forma. A, aqui um A, aqui 0, né? Na posição, começa em A, né? E depois 0, e depois A, e depois 0. Alterna, né? A0, A0, e assim vai. A0, onde A é um número real qualquer.
né? Então, primeira coisa, o zero, a sequência nula, aliás, tem essa cara. A sequência nula, né? A sequência nula, ela é aquela sequência onde todo mundo é zero, 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 zero. Não é isso? Então, acontece que tem essa forma, que esse A vale zero. A, se você tomar A igual a zero, ele tem essa forma. Portanto, pertence ao. Beleza? Se você somar duas sequências, né, de U, ou seja, A0, 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 mais outra sequência que também tem U, B0 seria dessa forma, né? Não necessariamente o mesmo aqui, né? Outro número, né? Número arbitrário aí. Mas a cara vai ser assim, né? B0, B0 e assim vai, né? Então, este é um elemento de U, este daqui um elemento de U. Como se soma sequências? Lembre-se que de maneira da maneira usual, da maneira natural, ou seja, somar termo a termo. Então, aqui vai ser A mais B, 0 mais 0, 0, A, terceiro com terceiro, A mais B, A mais B, 0 e assim vai. Então, tem a mesma cara. Portanto, pertence a U. Conclusão, a soma de dois elementos de U, de duas sequências de U, também é um elemento de U. Professor, e se eu multiplicar por um escalar, se lambda é um número real arbitrário, o que acontece com o produto lambda vezes um rapaz que pertence a U, né? Então, qual vai ser a cara? Qual vai ser a cara? Olha, a cara vai ser uma semelhante a um elemento de U. Por quê? Se multiplica coordenada a coordenada, né? Entrada por entrada, termo a termo. Lambda por A, lambda por 0, 0, lambda A, né? 0 e assim vai. Então, ele pertence a U também. Correto? Então, você tomou um elemento de U e o produto por um escalar qualquer pertence a U. Então, as operações de adição e multiplicação por um escalar são fechadas em U, não é isso? E a sequência nula é um elemento de U. Conclusão da história é que U é um subespaço vetorial, do espaço das sequências infinitas, R infinito. E finalmente, vamos ver aí qual é a cara de W. W é aquela sequência da forma A, 2A, 4A, 8A, 16A e assim vai. Então vamos lá. Então, vamos escrever aqui. W tem a seguinte cara, né? Era toda a sequência da forma A, aqui 2A, né? Esse coeficiente 2A, aqui 4A, né? Ou seja, 2 ao quadrado, né? 8A e assim vai, né? Múltiplos de 2, não é isso? Ok. Onde A é um número real qualquer, beleza? Então, pergunta se isso daí é um subespaço vetorial? É um subespaço vetorial do espaço das sequências infinitas? Primeira coisa que você pode observar, a sequência nula tem essa forma. Por quê? Ela pode ser escrita como 0 aqui e aqui 2. Né? Todos os elementos dessa sequência são zeros, né? 0, 0, 0 e tal. Mas para você notar, que ele tem essa cara, eu vou escrever assim, ó.
A vale 0 nesse caso, e aqui seria 2 por 0, né? 2 por 0 é 0, né? Então, aqui seria 4, 2 ao quadrado, 0, né? 2 ao cubo, né? Seria 8 por 0, 16 por 0, e assim vai. Então, realmente é um elemento de W. Perfeito. Agora, vamos tomar, né? Se a gente tomar dois elementos de W, então, vai ter essa cara A, 2A, né? 4A, isso, 8A, e assim vai. Vou somar com outro elemento de W, que seria B, 2B, 4B, 8B, né? E assim. Então, ambos são elementos de W, esse é um elemento de W, né? Tem a forma, né, requerida, então são elementos de W. E como se soma? Coordenada a coordenada, né? Então vai ser A mais B. A segunda vai ser 2A mais 2B, só que você pode colocar 2 em evidência e então escrever da forma 2 vezes A mais B. O seguinte, 4A mais 4B. 4A mais 4B. Coloca 4 em evidência, né? 4 vezes A mais B. Não é isso? E o próximo será 8A mais 8B. 8 em evidência, né? Não vou escrever aqui, está faltando espaço, mas está claro, né? Então, esse daqui vai pertencer a W também, né? E se você multiplicar lambda por um rapaz de W qualquer, né? Elemento de W, vai ter essa forma, 8A, né? Como o produto, ou a multiplicação por um escalar, esse escalar entra a multiplicar a cada coordenada, então vai ficar aqui lambda A. Aqui vai ficar lambda 2 vezes A, só que eu vou colocar 2 na frente e colocar o lambda aqui, certo? Posso fazer porque estou trabalhando nos números reais o produto é comutativo e associativo, né? Ok? Então, estamos usando essas propriedades básicas da estrutura dos números reais. Portanto, podemos escrever dessa forma, né? E automaticamente você vê que esse aqui seria teu novo A, um B, digamos, ou a linha. Então, tem essa mesma forma que caracteriza os elementos de W. Não é isso? Peguei um elemento de W, multipliquei por um escalar arbitrário, né? Este daqui é um número real qualquer, certo? E o resultado é um elemento de W, né? Então, W é fechado com relação à adição e produto, multiplicação por um escalar, além de conter o zero. Moral da história, W é um subespaço vetorial do espaço das sequências infinitas. Perfeito, então, meus amigos, a gente para por aqui e se encontra no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.